Graça e paz, queridos, tudo bem? É bom estar de pé e ver a graça e o favor do Senhor para conosco todos os dias, nos conferindo vida. E eu gostaria de compartilhar com você uma palavra aqui rapidinho. E é um texto que está no livro de Números, capítulo 12, um texto bem conhecido. E eu gostaria que você ficasse bem atento ao que a palavra fala. Falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinham tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? O Senhor ouviu. Era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Logo o Senhor disse a Moisés e a Arão e a Miriam, vós três, saí à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna da nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois chamou a Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então disse, ouvi agora as minhas palavras, se entre vós há profeta. Eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Mas não é assim ao meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? E a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se de toda a tenda, e eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Então disse Arão a Moisés, ai, Senhor meu, não ponhas, te rogo, sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Ora, não seja ela como um aborto que, saindo do ventre de sua mãe, tenha metade da sua carne já consumida. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, rogo-te que a cures. Respondendo o Senhor a Moisés, se o seu pai lhes cuspira no rosto, não seria envergonhada por 7 dias. Seja detida 7 dias fora do arraial, e depois recolhida. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, enquanto Miriam não foi recolhida. Porém, depois o povo partiu de Azerote, e acampou-se no deserto de Para. Essa palavra aqui ela é bem intensa, porque ela fala de uma situação relativamente comum nas relações familiares. Nos relacionamentos que a gente tem dentro de casa, com irmãos, com pais, às vezes a gente tem atritos e interpretações bem particulares nossas. Então a gente observa que relacionamento é uma fonte de alegria e de tristeza ao mesmo tempo. Pode nos edificar, pode nos abater, mas é um meio pelo qual Deus criou uma forma de a gente interagir. Interagir entre nós, interagir com o Senhor. E o texto aqui fala sobre uma situação. Às vezes, a gente vive experiências como essas, né? Era uma família de 3 irmãos, Arão, Miriam, o mais novo era Moisés, e a palavra diz que eles viveram um período separados e juntos, mas sabiam da importância de cada um, do valor de cada um, e quando o Senhor chamou família. Ministério é um negócio familiar. Ministério não é só de uma pessoa dentro da família. Se alguém foi chamado para algum ministério específico, toda a família tem que se articular e harmoniosamente trabalhar para que aquele ministério dê certo. Ah, mas é o fulano, é o filho, é o marido, é a mãe, é a avó. A família está envolvida. A família tem que trabalhar harmoniosamente para a coisa acontecer. E o Senhor chamou aquela família, havia um projeto gigantesco, o resgate de um povo, para o início, ou melhor, para a continuidade da trajetória de uma nação, conforme uma promessa que tinha sido feita para alguém lá atrás, no caso Abraão. Eles já estavam no caminho. E a Bíblia diz que onde os irmãos mais velhos de Moisés, eles vieram com uma argumentação assim, papo furado, para justificar um posicionamento. Eles estavam, na verdade, de certa forma,
cobiçando a autoridade de Moisés, né? Quando a gente vê o texto falando sobre isso, e questionando também a autoridade dele, não só desejando se apoderar, mas questionando. A gente percebe isso muito dentro de relações familiares e também dentro do contexto da igreja, infelizmente. Então, a desculpa foi para o início da conversa: você casou com uma mulher africana, de Cush. Cush é um dos países africanos, esse era o nome na época. E podia ser uma argumentação, a Bíblia não fala mais de Zípora, a gente não sabe se ela continuou casada, se ela abandonou Moisés porque ela discordava de algumas posturas, se ela já tinha morrido. Não sei o que aconteceu com Zípora. Mas Moisés tinha uma outra esposa, era uma africana de Cush. E aí os irmãos vieram questionar, né? A desculpa primeira foi essa. Mas depois veio à tona o que estava dentro. Peraí, Deus só tem falado por meio de Moisés? Ele não fala através da gente também, não? Quer dizer, a gente está abaixo dele, a gente tem que se submeter a ele. Por que ele é o mais importante? Porque ele é o queridinho de Deus, ele é até o irmão mais novo. Olha só. E a palavra disse que essas indagações o Senhor ouviu, e o texto sagrado diz que ele não só ouviu, mas ele agiu. A palavra diz uma coisa interessante, que a gente não deve tocar os ungidos do Senhor. Não toquei os meus ungidos, não maltratei os meus profetas. É uma ordenança. Se ele deu uma lei, um estabelecimento, né, uma orientação, e quando ela é quebrada, existem consequências. Ele disse: não é para tocar, não é para ferir, não é para ofender, não é para machucar, não é para matar, não é para nada. É meu, então eu sei o que fazer. E a palavra também diz que o que muito é dado, muito é cobrado. Então, às vezes a gente está olhando só para o bônus de alguma situação, de alguma posição, mas existem ônus também. Tem os direitos, tem os deveres, tem os privilégios, mas tem as responsabilidades. Então, toda a ação nossa, ela não é puramente humana, ela também é espiritual. E Deus não olha pra gente como alguém que está subindo uma escada e comparando os outros, em que nível, né? Em que degrau você está. Então, mas Ele olha para cada um de maneira única e exclusiva, pessoal, e a partir daí Ele vai interagindo, vai impulsionando para crescer, para amadurecer, para melhorar. A palavra diz que o Senhor ouviu e Ele agiu. Ele chamou os 3. E antes de chamar, diz o texto, que havia uma declaração. Moisés, o homem mais manso, né, que todos os homens que havia na terra. Essa declaração não é só uma bajulação do próprio Moisés, que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, não. Eles foram inspirados. Então, o que foi colocado no papel naquela época era, na verdade, resultado de uma ação de Deus. Ele não colocou qualquer coisa, colocou o que era para ser colocado. E está dizendo que Moisés foi trabalhado por Deus. O homem que matou o egípcio no acesso de raiva, o homem que negou um privilégio que a grande maioria de nós não negaria. Você ser filho de alguém, mesmo que adotivo de alguém rico, sabe-se lá se ele não seria o herdeiro do trono. Ele teve acesso à cultura, à informação, à riqueza, mas havia no coração dele uma convicção, e essa convicção falou mais alto. Quando as convicções de Deus falam mais alto, a gente muitas vezes abre mão de coisas que todo mundo deseja. Mas é como diz o apóstolo Paulo: eu comecei a refutar, não tem mais esse valor ou aquele valor para mim. O que é mais valioso é aquilo que o Senhor pensa, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor me dá. Então, o texto diz que ele tinha sido trabalhado. Aquele homem que matou alguém, aquele homem, né, que teve os seus impulsos, mas que foi moído, foi ajustado, foi trabalhado pelo Senhor. A Bíblia diz que ele era o homem mais manso. Ele certamente ouviu o comentário calado. Dói quando é de família. Dói quando é de gente que a gente ama. Dói quando você é criticado pelos seus, quando você é mal interpretado por aqueles que convivem com você, por amigos, por irmãos da igreja. Dói quando as pessoas olham e querem competir com você, medir forças. Você tinha certeza que era amigo, que era alguém íntimo, e a pessoa se mostra completamente diferente. Às vezes a gente vive isso dentro do contexto da igreja, que não deveria acontecer jamais.
As pessoas competindo, tentando puxar o tapete umas das outras, o que frustra muitos daqueles que se convertem, porque, caramba, aqui dentro igual lá fora, não tô vendo diferença. A palavra diz que o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, vós três saí à tenda da congregação, e saíram eles três. Nós estamos falando de 3 pessoas velhas, tá? Não são 3 crianças, nem 3 adolescentes. Observe que determinados comportamentos não acontecem só numa fase da vida, podem ser recorrentes quando não há um compromisso consigo mesmo, quando não se deixa trabalhar. A palavra diz que o Senhor os chamou, ele agiu rapidamente e o texto diz que Deus desceu. Irmão, para Deus sair do trono dele para fazer alguma coisa é porque o negócio está feio, o bicho vai pegar. O texto diz que ele desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Eles estavam lá dentro, ele falou assim, sai os 3, agora, aqui fora. Meu pai faz isso com a gente. Os 3, vem cá, vamos conversar, tete a tete. Diz o seguinte, que o Senhor desceu, chamou os 3 da porta e depois chamou Arão e a Miriam e eles se apresentaram. Então o Senhor declarou, ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele através de sonhos, coisa que acontece até hoje. Deus se mostra ainda hoje, ele se revela, ele fala com as pessoas, e ele usa artifícios assim como visões, como sonhos. Mas ele faz uma descrição, ele diz, não é assim com Moisés. Ele está querendo dizer assim, Moisés é meu preferidinho aqui entre vocês, é o dodóizinho, é o filhinho de vó, não. Ele está dizendo que construiu uma relação com Moisés, não só da parte de Deus, mas houve reciprocidade da parte de Moisés. E os laços foram se estreitando de uma maneira tal que o nível de intimidade, de comunhão, se aprofundou intensamente. E ele diz, vocês, eu falo com vocês, chamei vocês, ungi vocês, tenho relação com vocês, vocês estavam argumentando ali, quer dizer que Deus só fala na boca dele, Deus não usa gente? Claro que Deus usa, mas cada um de uma maneira específica. E alguns acabam até se sobressaindo, né? Porque são melhores, porque oram mais de madrugada, porque faz mais propósito em monte, porque jejua não sei quantas vezes no mês. Não. Mas isso tem a ver com um grau de investimento, com um grau de abertura, de entrega. Muitas vezes a gente não faz isso. E às vezes faz e é retalhado, é contra-atacado pelo inferno, aí esmurece, fica com medo e cessa. O Senhor falou assim, ei, não é assim que eu falo com Moisés. Não é assim como eu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Isso é tenso, né? Deus não estava comparando ele com os outros, mas ele estava dizendo uma característica. Uma das características dele, que é mais evidente, é que ele é fiel em tudo. Quando ele desceu do monte e viu o povo, que você, Arão, se deixou convencer porque ele estava demorando 40 dias e fizeram um bezerro, esse Moisés, ele se irou e tomou uma atitude, ele jogou as pedras. Porque ele não concordou, e você, que era o sacerdote, se deixou levar. Olha que coisa pesada. E aí imagine o Senhor dando essa resposta. Boca a boca falo com ele, claramente não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. A gente viu isso em Êxodo 33. Moisés que vê o Senhor numa frecha da rocha, de uma rocha específica, no caminho onde eles estavam. E o Senhor se mostra pelas costas. Querido, o grau de intimidade foi aumentando aos poucos, gradativamente. Às vezes a gente quer mais de Deus, mas não faz um pouco mais. Não investe um pouco mais. Pastor, é o mesmo discurso. Irmão, a gente não precisa de muito agora. Às vezes a gente está querendo estar naquela igrejona, com aqueles pregadores, fazendo a grande obra. Não, Deus me usa para ressuscitar mortos. Não, porque o que eu falo, olha, se eu orar, o braço do cara que nasceu sem braço vai nascer. Fantástico! São ações de Deus
que equipou a igreja para a nossa funcionalidade, mas o propósito final não é esse. Não está em evidência, não é ser a pessoa, né, mais conhecida, fez um monte de curso, sabe de tudo, é o cara que escreve livro, que edifica as pessoas, é o conferencista. Isso é para edificação da igreja. A grande questão do Senhor para com o seu povo é comunhão, é intimidade, é busca, é um pouco mais de oração. Isso é desafiador para qualquer um, para mim, para você, para quem começou, para quem está na trajetória, para quem já está no final da caminhada. Foi para isso que o Senhor nos chamou também. Jesus morreu não apenas para livrar a gente da morte do inferno, mas para nos dar livre acesso novamente. E às vezes a gente cai nessas sedições. Ao invés da gente olhar para cima, a gente começa a olhar aqui. E começa a querer se comparar, medir forças, a mostrar quem é mais poderoso, quem é mais forte, quem Deus ouve mais. Olha o que aconteceu. Isso trouxe tragédia numa família de pessoas que já estavam na terceira idade, ó. Muito tempo. Moisés, que era o mais novo, estava com mais de 80 anos aqui. Imagina o resto. É sério isso. É muito sério. Ele diz que falava com ele. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo, contra Moisés? Eles tocaram no meu ungido. Vocês são iguais a ele. A palavra não está dizendo aqui, como no exemplo de Balaque, que contratou Balaão para amaldiçoar o povo. Balaque não tinha temor nenhum. Aqui a coisa é mais grave. Foi dado para esse povo coisas tremendas. Miriam era profetisa, Arão era sacerdote, e eles se deixaram levar por sentimentos do coração. Tem gente que muitas vezes trabalha, ação do diabo. A gente às vezes está com medo só daquele que deliberadamente serve o maligno. E tem gente no meio, no contexto, no seio da igreja que é maldição, fermento que não deve. Começa a querer comparar. E tem sofrido dano. Diz o texto que aí do Senhor se acendeu contra eles. Deus ficou com tanta raiva, ele fez algo que saiu. A nuvem se afastou de sobre a tenda, ali na entradinha. A conversa foi assim, quase dentro de casa. E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como neve, e olhou Arão para Miriam, e eis que estava leprosa. Por que Miriam ficou leprosa? Ah, porque ela é mulher? Não. Certamente foi ela que esticou o coração de Arão. Ela persuadiu o irmão. E aí, a Bíblia diz o quê? Que toda ação tem uma reação, Deus não se deixa escarnecer, ela sofreu um dano. Não precisava. E olha só a comparação. Né, a situação. Arão viu a situação da irmã, clama por Moisés, porque viu que Deus tinha descido em favor de Moisés. Você está achando, querido, que às vezes danos que a gente sofre, na nossa visão, às vezes demora a vida toda, Deus não está fazendo nada, a gente não conhece a ação do Senhor. Eclesiastes 11 fala sobre isso. Assim como você não conhece os caminhos do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, você não conhece as ações de Deus. A gente às vezes está esperando ele de um lado, ele vem do outro. De uma forma ele faz de outra. Em um tempo ele faz em outro. O propósito dele não é contrariar a gente não. Ele tem a maneira dele trabalhar. E ele continua sendo bom. Maravilhoso. A palavra diz que quando Arão viu, se deu conta que o que eles tinham feito tinha trazido dano. Foi um confronto, e o Senhor prontamente respondeu. Ele pede para Moisés, falar assim: Moisés, a gente errou, agora eu vejo que a gente errou, fala com o Senhor, fala sobre a nossa situação, nós pecamos e a gente fez loucura diante do Senhor, procedemos de maneira inadequada, né? Então fala com o Senhor, não deixa a nossa irmã nesse estado. Ele intercedeu, ele poderia usar da influência dele, escalar. Mas ele não fez isso. Ele sabia o papel dele. Às vezes a gente pode sofrer ultraje. E a Bíblia diz uma coisa interessante. Que a gente não pode pagar o mal com o mal, a gente tem que pagar o mal com o bem. Então mesmo que haja um desejo, um instinto, o Senhor diz, não é esse o caminho que eu ensinei vocês. A palavra diz que Moisés clamou ao Senhor: Senhor, tem misericórdia da minha irmã, cura ela. Põe sua mão aqui. E aí Deus responde
responde. Gente, olha só como é que Deus trabalha. O Deus do Antigo Testamento é o mesmo de hoje. Ele diz, respondeu o Senhor a Moisés, se seu pai tivesse cuspido no rosto da sua irmã, não seria envergonhada por 7 dias? Seja detida 7 dias fora do arraial e depois recolhida. Nas culturas orientais, nesse contexto aqui, né, o pai cuspir no rosto de uma filha, de um filho, era uma coisa assim abominável para as pessoas do Oriente, naquele contexto social. E o Senhor, quando fala isso, ele diz, pois é, ela seria humilhada publicamente, não foi? Se ela tivesse feito algo terrível, o pai cuspisse nela. Todo o arraial, todo o povo veria. A mesma coisa vai acontecer, eu não vou cuspir na cara dela. Mas assim como uma pessoa que leva uma cuspida precisa passar fora para ser purificado, porque Deus havia estabelecido essas regras, 7 dias ela também vai ficar. Porque o que ela fez trouxe vergonha, trouxe dano. Ela foi curada, mas ela precisa ser restabelecida. Às vezes a gente pensa na disciplina dentro do contexto da igreja como punição. Tem gente que acha que é punição. E não é. A disciplina funciona para edificação, para restauração do irmão que cometeu o erro. É um tempo de reflexão, de cura, de arrependimento, de restabelecimento. Ah, pastora, mas o fulano não pode tomar ceia, o fulano deixou de exercer a função, está no banco. É para restabelecimento, é para cura. É para refletir. Provérbios 19:19 diz que o homem iracundo, se você não der a disciplina nele, ele vai tornar a fazer aquilo. Então, muitas vezes o Senhor disciplina a gente, não é para não nos humilhar, mas é para nos ensinar que a gente não pode repetir aquela ação. E a palavra que diz que o Senhor falou assim, ela seria envergonhada, né? Se ela tivesse feito algo errado e o pai cuspisse. Pois é, eu não cuspi no rosto dela, mas o que ela fez trouxe vergonha. Então ela precisa sair para ser restabelecida. A disciplina é necessária, traz cura. Assim Miriam foi detida fora do arraial por 7 dias e o povo não partiu enquanto Miriam não foi recolhida. Então se eles estavam pensando em levantar acampamento e continuar a viagem no dia seguinte, teve que esperar mais 7 dias até terminar o período de purificação. A gente tem que tomar cuidado com o que se fala, com o que se ouve, com o que se sente. Deus nos dá essa capacidade, esse filtro, a condição da gente conseguir caminhar sem ser vencido pelos sentimentos. Há um tempo atrás, um filme saiu, uma animação que fez muito sucesso, chamado Divertidamente. E é uma animação bacana, divertida. Mas o pano de fundo é uma adolescente, uma pré-adolescente, que ela é movida apenas pelos sentimentos. Dá a ideia de que naquela fase é só assim, mas não é verdade. Ninguém pode ser movido só por sentimentos ou só por razão. Tem que ser movido pela junção das partes em equilíbrio. E muitas vezes a gente sente e reage sem filtrar aquilo. O sentimento que veio no coração dos irmãos foi um sentimento que trouxe dano. Eles reagiram sem filtrar. Quando a gente não filtra, a gente corre o risco. Né? Eu não bebo café, mas acredito que você bebe café, você gosta do café coadinho. Tem culturas no Oriente em que eles botam o pó lá. Pode decantar, mas na hora de beber vem resíduos. O paladar não é bom, não sei para eles que já se acostumaram a tomar café assim. Agora mesmo acontece com a gente. A gente não pode agir por impulso. Tem que filtrar, tem que pensar, porque as ações trazem consequências. Eu vejo um povo de Deus buscando algo novo. Eu não entendo isso. Tenho dificuldade de compreender. Que novo? Que necessidade é essa de ter sempre algo tentando atrair sua atenção? O Senhor já fez tudo. Ele é o suficiente. A receitinha pode parecer velha, aquele papelzinho já amarelado, mas ela é muito eficaz.
E a receita do Senhor é achegar-se a Ele, aproximar-se dEle, deixar o Senhor trabalhar natureza, caráter, personalidade, temperamento. Deixar o Senhor governar no Espírito e a gente também aprender a dominar aquilo que nós somos, a ter filtro, a ter pudor, a ter entendimento nas ações. Houve um conflito dentro de uma família. A situação foi resolvida. As coisas voltaram ao normal. Mas é melhor a gente não errar do que errar e ter que ser restabelecido, porque o processo de restabelecimento ele é mais doloroso. Ele perdoa, mas não tira as consequências. As consequências são pedagógicas, são didáticas, são para ensino. O Senhor não quer que você sofra, nem em demasia, nem desnecessariamente. Então ouça, filtre, né? Entenda, discirna, invista. Você não gasta tempo com o Senhor, você investe tempo no Senhor. Isso vai trazer resultado sobre a sua vida. Pense nessa palavra. E eu sei que o Senhor vai nos abençoar, vai nos dar graça e condições de nós continuarmos a nossa jornada. Em nome de Jesus. Tchau.